Abra suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não se atente para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeito. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? O texto está falando da escolha do rei de Israel, né? Davi. E eu quero meditar em cima desse texto hoje aqui, em relação aos improváveis. Davi era um homem que aos olhos das pessoas, inclusive da sua família, dificilmente seria o rei. Quando, acho que Jessé chega na casa dele, né? Samuel começa a fazer a avaliação dos irmãos de Davi. Ele vai eliminando um por um. E quando chega na última parte, no último filho, aí o Samuel pergunta acho que para Jessé: não tem outro? Aí ele fala: eu tenho um, e esse está lá no campo cuidando, apacentando as ovelhas. E aí ele então manda chamar. Mas a orientação do Senhor para a vida de Samuel era: não olha para a aparência. Porque a ideia, a intenção do Senhor quando escolheu Samuel para escolher o rei Davi, era procurar um rei. E é claro que na nossa vida, no nosso entender, um rei tem que ser um homem muito alto, forte, preparado fisicamente. Essa era a nossa ideia, como também era a ideia de Samuel. Então o Senhor fala para ele: olha, não olha para a estatura, nem para a altura, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor olha o coração. Eu gosto de usar muito essa palavra, que o olhar de Deus é diferente dos nossos. O olhar de Deus, ele é tridimensional. Enquanto nós vemos a altura, a largura, o Senhor vê a altura, a largura e a profundidade. O Senhor consegue ver o que tem de bom no nosso coração. E assim foi na vida de Davi. Eu quero falar hoje à noite sobre os 3 tipos de improvável, ou as 3 condições do improvável, assim como você possa entender melhor. Primeiro improvável. O improvável aos seus próprios olhos. É alguém que devido a uma baixa O improvável aos seus próprios olhos. É alguém que devido a uma baixa autoimagem, sentimento de inadequação ou histórico pessoal, não consegue visualizar em si mesmo alcançando sucesso, sendo amada ou realizado grandes feitos. Ela se enxerga como uma aposta abaixo de risco para o fracasso, porém cuja vitória é considerada impossível ou acidental. Esse é uma pessoa que, aos seus próprios olhos, é uma pessoa improvável. Isso a gente pode ver, queridos. Nós já presenciamos, nós já vivemos isso. Nós já frequentamos ambiente, nós já tivemos com pessoas que tiveram essa atitude. Quando você bota confiança nela, você estipula ela, você deposita nela, a pessoa recua, fala assim: não, isso não é para mim. Eu não nasci para isso. A primeira resposta, a pessoa vai falar isso: eu não nasci para isso. A pessoa, ela se acha incapaz, impossibilitada. Ela se acha que no seu coração que ela não tem condições nenhuma. Talvez porque não estudou, porque não se preparou. Então ela se fecha num ambiente, numa bolha, onde que no seu coração ela não consegue ultrapassar. Não é para mim, não é o que eu quero para a minha vida. E eu quero usar como exemplo nessa noite uma personagem bíblica que teve essa característica, que está em Gênesis capítulo 18, versículo 12.
se os irmãos quiserem abrir, mas eu vou ler aqui para ganhar tempo. Gênesis capítulo 18, versículo 12. E riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Qual é a situação, queridos? Todos nós sabemos que Sara é esposa de Abraão. Sabemos também que o Senhor chamou Abraão lá atrás e fez promessas para ele. Ele falou: olha, Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e por causa da sua obediência, por causa da sua fé, eu farei de você uma grande nação. 25 anos depois dessa promessa, 25 anos depois que Abraão obedeceu ao Senhor, saiu do meio do seu povo, o Senhor chega para Abraão. Abraão, quando saiu da sua terra, ele tinha 75 anos, agora ele tem 100 anos. O Senhor chega para Abraão e fala assim: Abraão, chegou o momento, você vai ter um filho. E aí a pergunta que é, todo mundo que estuda a história de Abraão e Sara sabe que Sara é estéril. Então como que Abraão vai ter um filho se Sara é estéril? E aí onde é que entra a operação do milagre e o agir de Deus na vida de Sara? Então o Senhor chega para Abraão e fala: ó, chegou o momento, você vai ter um filho e eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão chega para Sara e fala: olha, Sara, o Senhor me apareceu e me disse que nós vamos ter um filho. E aí Sara, então, no versículo 12, riu-se, pois, Sara do seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, eu ainda terei prazer? Em alguns textos fala que ela tinha perdido os costumes das mulheres, né? Então, Sara viveu isso na pele. Sara viveu coisas grandiosas, extraordinárias com Abraão, ao lado de Abraão, e Deus manifestando o seu poder na vida dela. E quando chegou o momento dela depositar a total confiança no Senhor, de ver o agir e a ação de Deus na vida dela, ela, no seu coração, se achou uma improvável. Não tem condições. 90 anos, querido, uma pessoa gerar um filho. Primeiro que ela era estéril, né? Então tinha esse problema da esterilidade. E também a questão da sua idade. Mas o Senhor, misteriosamente, o Senhor então faz acontecer. Sara engravidou e teve o seu filho e chamou Isaac. Amém? Esse é o primeiro, o improvável. Nós, amados, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes isso pode acontecer na nossa vida também. O Senhor faz promessas para nós, o Senhor faz revelações ao nosso respeito, dizendo que Ele vai fazer algo, e nós passamos por um determinado momento esperando isso acontecer. E quando está para acontecer, aquela dúvida surge no nosso coração, coisa do inimigo mesmo, queridos. Passamos por várias situações complicadas e constrangedoras, e o Senhor sempre nos sustentando em todos os momentos, não deixando nos desfalecer. E quando chega na hora, será, Senhor? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Será que é o que o Senhor prometeu para mim lá atrás? Surge esse momento de dúvida. Isso é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Nós precisamos ficar com a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor fala? A palavra do Senhor fala que nós somos mais que vencedores. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando surgir esses momentos de dúvida no seu coração, esse sentimento de inferioridade em que você se encaixa e você acha que você não tem capacidade e você não tem condições, lembre-se da promessa que o Senhor fez na tua vida. O Senhor agiu dessa forma na vida de Sara. O Senhor prometeu, embora as circunstâncias, a realidade era totalmente ao contrário, o Senhor não deixou de cumprir o que havia sido prometido. Amém? O segundo improvável, queridos, é o improvável aos olhos dos outros. Esse é um pouquinho mais complicado e que também entra naquela questão de julgar, né? Quantos de nós, quantas vezes talvez nós também fizemos isso? De olhar para uma pessoa e falar assim: esse aí, Deus vai fazer uma obra na vida desse camarada aí? Está perdido, não tem mais jeito não.
Isso acontece, querido, inclusive no seio da igreja, dentro das nossas casas. Nós não damos credibilidade, nós não pensamos na possibilidade de Deus agir, de Deus mudar a história, de transformar a vida do ser humano. Quantos de nós já fizemos isso? Aquele cidadão ali não tem mais jeito não, está perdido. Olha para uma pessoa que é viciada em crack, em cocaína. Cara, é algo terrível. A família, a própria família abandona, fala, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não acredita na possibilidade de Deus mudar a situação da pessoa e transformar ela genuinamente e fazer dela um grande homem do Senhor. Como nós temos a vida do André aqui, um homem tremendamente abençoado por Deus. Esse cara foi transformado pela palavra, pelo poder do Evangelho, querido. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Um exemplo bíblico que eu uso é em relação a gente julgar as pessoas, ou a sociedade também julgar, é o próprio Zaqueu. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo de 2 a 7, diz: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe do publicano. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, porque Jesus haveria de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha o que a multidão faz, cara, a sociedade faz. Então ele desceu rapidamente, recebeu Jesus com alegria, e aí vem a multidão. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Nos olhos da sociedade, dos cristãos ali, Jesus jamais poderia, dos religiosos, Jesus jamais poderia ter hospedado na casa de Zaqueu, porque ele era taxado como um homem impuro, um homem pecador, um ladrão. Se Zaqueu dependesse da sociedade para ter uma mudança de vida, ele estava perdido. Não tinha jeito, queridos. As pessoas olhavam para ele como um improvável. Jamais Zaqueu poderia chegar, por exemplo, num púlpito desse aqui e pregar a palavra do Senhor. Mas o Jesus que nós servimos é maravilhoso. Ele pega aquilo que é o estrumo da sociedade e transforma em algo maravilhoso. O Senhor pega um homem sexual e transforma num verdadeiro homem pregador da palavra de Deus. O Senhor pega uma prostituta e transforma numa princesa do Senhor. O Senhor pega pessoas totalmente deprováveis pela sociedade e faz dela um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, querido, quando nós olhamos para as pessoas e julgamos elas. Nós temos um exemplo muito bom e clássico, é Paulo. Paulo era o perseguidor dos cristãos, ele procurava os crentes para matar. E de repente, um dia, ele teve um encontro com Jesus, com o Senhor, e o Senhor mudou completamente a história. Paulo virou o homem mais, o evangelista maior da Bíblia que a gente conhece aqui, o cara que mais escreveu cartas, e nós estamos estudando nos apriscos sobre a história de Paulo. Como que esse homem impactou o mundo através da transformação que Jesus fez na vida dele. José, um sonhador, a sua própria família não acreditava nele. E Deus fez uma transformação, Deus pegou, usou esse homem poderosamente. Esther, Davi, são pessoas que aos olhos da sociedade, das suas próprias famílias, não chegaria onde chegou. E o terceiro, que talvez seja o mais triste, que é o improvável aos olhos de Deus. Esses daqui são tristes, queridos. São aqueles que, mesmo sabendo da existência de Deus e o seu poder, preferiram andar em desobediência e ainda confrontando a Deus. Esses são chamados de rebelde e filho das trevas. Pessoas que não querem Deus, não querem saber. Conhece a palavra. Olha, se você for conversar com essa pessoa, talvez conhece mais do que a gente. Mas se fecharam, se trancaram para o Senhor, não querem viver como igreja, não querem viver como comunidade, não querem andar na obediência do Senhor e ainda em algumas ocasiões debocham do poder de Deus. Esses são chamados rebeldes e filhos das trevas. Nós vamos usar um exemplo aqui, que está em Levítico capítulo
10, versículo de 1 a 2, Nadab e Abiú, filhos de Arão e sacerdotes, eles foram consumidos por fogo estranho que saiu da presença do Senhor após oferecer incenso de maneira indevida no tabernáculo. Veja só, Nadab e Abiú, filho de Arão, sacerdotes esses homens eram. Pessoas que caminharam junto com Moisés ali, quando o Senhor convidou Moisés para libertar o povo do Egito, Arão estava do lado dele ali. O povo tinha conhecimento da palavra do Senhor, mas um dia eles quiseram incrementar alguma coisa no culto. Quiseram fazer algo diferente e o Senhor não aprovou. O Senhor foi curto e grosso, como diz assim, né? O Senhor mandou fogo e consumiu esses homens. Outro personagem também que é muito forte, a história deles, é Ananias e Safira. Está em Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Ananias e Safira, um casal da igreja primitiva que vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro, fingindo entregar o valor total aos apóstolos. Pedro confrontou Ananias, que caiu morto. E em seguida Safira cometeu a mesma mentira e também caiu morta, mostrando a gravidade da mentira ao Espírito Santo. Querendo trapacear o Senhor, querendo barganhar com o Senhor. Gente do céu, misericórdia. Eles venderam a propriedade e na hora de prestar conta com os apóstolos, eles pegaram uma parte, ó, ninguém está vendo, né? Mas como diz o Provérbio capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Cuidado, queridos. Você pode pensar que Deus não está vendo, que não tem ninguém que está vendo, mas o Senhor está. E a mão do Senhor é pesada quando Ele resolve, tá? O primogênito de Judá, que foi considerado perverso pelo Senhor e por isso Deus o matou. Esses são os improváveis aos olhos de Deus. Deus falou assim, ó, sem chance, deu, basta. Precisamos tomar cuidado. As coisas de Deus é coisa séria. A gente não pode brincar com as coisas do Senhor. Não podemos brincar de ser crente, queridos. Levar a obra do Senhor muito sério. E aí, para fechar, a palavra hoje é bem rapidinha. Opção 4, na opção 2, dos improváveis aos olhos de Deus, tem outros aqui também. É alguém que pela circunstância, aparências ou falhas humanas, parece inadequado ou incapaz, mas Deus escolhe para cumprir o seu propósito, revelando o seu poder e graça, não no mérito ou status. Deus usa esses indivíduos como usou Davi, Moisés e seus 12 discípulos. Deus é especialista em fazer isso para mostrar a sua escolha. Deus é especialista em fazer isso para mostrar que a sua escolha é soberana, focando no potencial e na disposição do coração, e não nas limitações humanas, transformando o impossível em possível. Sabe aquela pessoa que você não dá nada por ele? Está lá no cantinho, lá, tipo assim, no fundo é uma boa pessoa? Sabe aquela pessoa que você, na sua avaliação, sabe aquele irmão, aquela irmã, você fala assim, ele não vai dar certo não. O Senhor escolhe e faz. Está aqui uma pessoa, uma prova-vida, tá, queridos? Uma prova-vida. Eu não me canso de dizer aqui, eu jamais era para estar aqui na frente da igreja ministrando a palavra do Senhor. Eu jamais, queridos, jamais. Minha primeira experiência como pregador do Senhor, eu passei 30 dias estudando um versículo, eu não sabia nem ler direito. Sabe o que eu fiz? Eu apenas cumpri o ID. Quando o irmão Romildo, finado Romildo, me convidou, eu falei, bora. Eu sempre acreditei que Deus poderia me usar. Passei 30 dias estudando um versículo para falar
ministrar a palavra do Senhor. Foi um intercâmbio com a igreja Videira na época, me lembro como hoje. E o Senhor me usou. Teve um momento de deslize que eu falei umas palavras erradas. Isso gerou muito constrangimento para mim como pregador da palavra de Deus. Por causa disso eu me fechei, me afastei do Ministério Louvor. Parei de pregar a palavra. Criei uma barreira dentro de mim. Falei, não é para mim, Deus. Não tem como, Jesus. E aí, não me afastei dos caminhos do Senhor. Permaneci na casa do Senhor. Todas as vezes que eu pensei em sair, o Senhor sempre falava assim: se você sair da igreja por causa de pessoas, você não está lá dentro por causa de mim. E aí o Senhor foi tratando meu coração. Eu nunca consegui sentir raiva de ninguém. Meus amigos, meus irmãos naquela época, isso virou motivo de chacota, tiravam sarro de mim direto por causa disso. E isso foi criando essa barreira. Mas aí, convivendo com o pastor Arlindo, pastor pregando aqui na frente, eu percebi que também ele errava, gente. O pastor Arlindo é um cara tão abençoado que até com os erros dele você aprende. Um dia eu estava no fundo, aí o pastor falou alguma coisa errada. Eu falei, meu Deus, se o pastor falou, quem sou eu para não errar? E aí eu voltei. E o Senhor fez o que vocês estão vendo aqui hoje. Eu ministrando a palavra do Senhor. Tenho ministrado em vários lugares que o Senhor tem chamado aí. E tem sido uma bênção poder falar do Senhor. Precisamos tomar cuidado, amados, com nós mesmos. Você não é o improvável. Você não é o incapaz. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Deus te chamou. O Senhor vai te capacitar. Creia nisso, toma posse. Não abra mão disso. Talvez não chegou o momento da sua vida, como no passado não tinha chegado na minha. Mas o Senhor, quando resolver te abençoar, não tem para ninguém. Você vai sair dessa situação de improvável. Não deixe que as pessoas te rotulam como uma pessoa que não tem capacidade, uma pessoa inadequada. Não deixa. Não receba palavra negativa sua em relação à sua pessoa. Quando alguém vem com palavra negativa, assim, epa, não vem de Deus. Eu sou um escolhido do Senhor. Ele me chamou e no momento certo Ele vai fazer a obra na minha vida e vai me transformar e vai me capacitar. Porque o Senhor não te vê dessa forma. O Senhor te vê como um homem, uma mulher mais do que vencedora. Eu quero citar alguns textos para vocês aqui, para vocês guardarem no seu coração o que Deus pensa ao nosso respeito. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 40, versículo 28 e 29. Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua soberania é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que está sem força. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, ninguém fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará, nem os desabandonará. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você não é o improvável. Eu não sou o improvável. Sabe o que nós somos? Repita comigo. Eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Amém?